A verdade por trás das pirâmides do Egito. Você já parou para pensar como um povo da antiguidade, sem guindastes, sem tratores, sem nem mesmo a roda, conseguiu construir uma das maravilhas do mundo antigo e uma das estruturas mais impressionantes da história? Tô falando de pedras com 80 toneladas, empilhadas com perfeição, formando uma pirâmide de mais de 140 metros de altura, o que equivale a um prédio de aproximadamente 46 andares, e com um alinhamento tão preciso que até hoje confunde engenheiros e astrônomos. Prepare-se para entrar numa jornada onde história, ciência e teorias insanas se encontram. Hoje, vamos descobrir as principais teorias de como as pirâmides do Egito foram construídas. As pirâmides do Egito, especialmente a Grande Pirâmide de Quéops, não são apenas túmulos monumentais. Elas são enigmas. A pirâmide principal tem 2,3 milhões de blocos de calcário e granito, pesando entre 2 e 80 toneladas cada. E o mais insano, ela está alinhada com os pontos cardeais com um erro de menos de 0,05 graus. Isso seria difícil até com instrumentos modernos. Sem contar o fato de que tudo foi feito há mais de 4.500 anos, quando supostamente os egípcios não tinham ferramentas de ferro e nem conheciam a roda para transporte. A pergunta que não quer calar é: como eles construíram então? Vamos analisar algumas teorias. Teorias tradicionais. A teoria mais aceita pela ciência é surpreendentemente simples e genial. Ao contrário do que os filmes e desenhos nos dizem, essa linha de pensamento afirma que não foram escravos que construíram as pirâmides. Foram trabalhadores especializados, organizados em equipes, que recebiam comida, moradia e até cuidados médicos. Eles usavam ferramentas de cobre e pedra para cortar os blocos, e os transportavam usando trenós de madeira sobre areia molhada, o que reduzia o atrito. Para levantar os blocos, acredita-se que foram usadas rampas imensas, retas ou espirais, ao redor da pirâmide. Outras teorias sugerem rampas internas escondidas. Estima-se que a construção da Grande Pirâmide levou cerca de 20 a 30 anos. Mas mesmo com essa explicação, muitos ainda acham estranho e improvável. Mas alguns apresentam algumas teorias alternativas, e é aqui que as teorias passam a ficar insanamente curiosas. Autores como Erich von Däniken sugerem que seres extraterrestres ajudaram os egípcios. E quais seriam os argumentos? A precisão das construções, o conhecimento astronômico, a falta de registros sobre o processo de construção, a suposta presença de tecnologia avançada em uma era onde isso era impossível. Alguns dizem que a posição das pirâmides reproduz o cinturão de Órion, ou que os egípcios tinham acesso a fontes de energia desconhecidas. Claro, essas ideias são rejeitadas pela maioria dos cientistas, por falta de evidências sólidas. Mas convenhamos, o mistério alimenta a imaginação. Mas o que diz a ciência atual? Nos últimos anos, arqueólogos fizeram descobertas que reforçam a explicação tradicional. Em 2013, papiros encontrados em Wadi al-Jar revelaram o diário de um supervisor de obras chamado Merir. Ele descrevia como blocos de pedra eram transportados pelo Nilo, em barcos, até a construção da pirâmide. Ou seja, havia planejamento, logística e trabalho humano em larga escala, assim como nas grandes construções da atualidade. Além disso, ferramentas, moradias e até restos de alimentação desses trabalhadores foram encontrados perto do local das pirâmides. Sim, parece que os egípcios eram engenheiros brilhantes, e que o maior milagre talvez tenha sido a genialidade humana. Muito além das pirâmides, o que talvez impressione ainda mais é o nível de conhecimento científico dos egípcios. Eles dominavam técnicas de medição com cordas, quase como se usassem geometria prática, astronomia, conhecendo constelações e fazendo alinhamentos que hoje ainda impressionam, e até medicina, com registros de cirurgias, tratamentos e ervas catalogadas em papiros antigos. Tudo isso nos leva a crer que eles não eram apenas bons pedreiros. Eram cientistas, astrônomos e engenheiros, milênios antes do que muitos imaginam. E se essas estruturas incríveis, como as pirâmides, são um reflexo da ciência egípcia,
talvez a maior revelação seja que os nossos ancestrais eram muito mais capazes do que damos crédito. E se os egípcios não estavam apenas experimentando com blocos de pedra? E se eles tivessem acesso a um conhecimento mais antigo ainda, algo que se perdeu com o tempo? Alguns estudiosos alternativos sugerem que existia uma civilização anterior à egípcia que dominava técnicas de construção avançadíssimas, ou que o conhecimento das pirâmides veio de sobreviventes de uma catástrofe global, como o suposto afundamento de Atlântida. Embora isso não seja aceito pela arqueologia tradicional, é fato que muitos conhecimentos do passado foram perdidos, como foi o caso da Biblioteca de Alexandria ou os mapas antigos que mostravam a Antártida sem gelo. Será que estamos apenas vendo os restos de uma sabedoria muito maior, fragmentada pela história? Mas se você acha que o mistério termina no Egito, se prepare. Ainda existem alguns outros mistérios parecidos ainda não resolvidos ao redor do mundo. As pirâmides egípcias não são as únicas estruturas inexplicáveis no mundo. No México, temos Teotihuacan, com uma pirâmide quase tão grande quanto a de Quéops, construída por uma civilização misteriosa, pois não foram os Incas nem os Maias que construíram. No Peru, temos as pirâmides de Caral, mais antigas ou da mesma época dos que as pirâmides do Egito. Na China, além da muralha chinesa, também existem pirâmides gigantes em Xi'an que o governo mal permite serem estudadas. E o mais curioso, várias dessas construções compartilham características semelhantes. Alinhamento astronômico, blocos megalíticos, matemática avançada, tudo isso em diferentes partes do mundo e em diferentes épocas. Mesmo com todas as possíveis explicações, o mistério ainda fascina. A perfeição, a escala, o simbolismo, tudo é tão grandioso que parece ultrapassar os limites do possível. Afinal, como diversos povos ao redor do mundo, em diferentes épocas, sem tecnologia e possibilidade de comunicação deixaram marcas tão grandiosas e semelhantes que ainda desafiam a nossa compreensão. E você? Acha que as pirâmides são fruto de pura inteligência humana, ou que existe algo mais por trás disso tudo? Escreva na área de comentários e se quiser posso fazer vídeos falando sobre as outras construções grandiosas ao redor do mundo ou das 7 maravilhas do mundo antigo. Enquanto isso, vou deixar uma playlist do canal para você assistir outros vídeos curiosamente preparados para você. Grande abraço e até o próximo vídeo.